Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Agradecemos a Deus por Ele nos dar mais um dia de vida, por Ele nos dar estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Também agradecemos a vocês que clicam no dedinho de joinha, porque ajuda o que nós estamos aqui postando no YouTube a chegar a outras pessoas. Por isso que é importante clicar no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos, e aqui queremos mandar um alô especial para Niege Gomes, é de Paulista, Pernambuco. Joaquim é da Serra, no Espírito Santo. Roseli Menezes é de Areia Branca, Sergipe. Tânia Medeiros dos Santos é de Praia Grande, São Paulo. Pastor Emanuel é de Moçambique. Creuza e Evilásio são de Vilhena, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti, nossa gratidão pelos cuidados, pela proteção, pelos livramentos que nos tens dado. Te agradecemos por mais este dia, por este momento que agora temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender, colocar em prática em nossa vida. E também pedimos as bênçãos para todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis em suas vidas. Tu conheces cada um, sabes exatamente a necessidade e o problema que estão enfrentando. Dê vitórias, que permaneçam firmes, confiantes na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo desta semana falando a respeito dos pequeninos irmãos, que nós precisamos estar atentos às necessidades deles. É a ordem que Jesus nos dá. E é exatamente isso que vai fazer com que nós ouçamos dos lábios de Jesus: vinde, possuí por herança. Porque estivemos não somente em comunhão com Jesus, fazendo a vontade dele, mas atendendo às necessidades das pessoas. Ontem nós falamos aqui a respeito do jovem rico. O jovem rico ficou triste quando ouviu Jesus falar que ele precisava vender tudo para ter um tesouro no céu. Então, às vezes, irmãos, nós queremos herdar a vida eterna, mas agarrado às coisas materiais que nós temos. E muitas pessoas pensam que aquilo que possui, que são bênçãos que Deus concede, é somente para ele e para a sua família, e pensa que isso, as bênçãos que Deus está dando através das posses, é que vai garantir a salvação. E Jesus, ele disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, nós não poderemos nos salvar por nós mesmos, e nem por boas obras. Ajudando os necessitados não nos salva, nós falamos isso ontem. Quem nos salva é Jesus. A salvação é através dele, do sacrifício dele. Mas quando somos salvos, nós estamos prontos a realizar boas obras, boas ações, atender às necessidades. Nós vamos ser como Jesus foi. Jesus, ele atendia a todos, fazia o bem a todos, e é o que nós deveremos fazer. Não importa quem seja, se seja da família, da igreja ou da vizinhança, se é cristão ou não, temos que atender às necessidades. Todos precisam de uma ajuda. E então, esse jovem rico, ele ficou muito triste quando ouviu Jesus falar. Ele pensava que somente guardar os mandamentos já estava garantida a sua salvação. Mas Jesus mostrou que ele tinha um grande problema, que era o amor às riquezas. E esse é o maior mal de todos, o amor às riquezas. E temos um outro exemplo também na Bíblia, de mais uma pessoa também que era rica. É claro que essa pessoa ficou rica de modo fraudulento. Ele defraudava as pessoas. Vocês conhecem a história de Zaqueu? Então, aquele baixinho que vivia lá em Jericó, e ele era coletor de impostos, assim como Mateus, que foi chamado na coletoria e deixou tudo e seguiu a Jesus. Zaqueu também era coletor de impostos. E o coletor de imposto daquela época era chamado de... Eles chamavam... Essas pessoas eram rejeitadas pela população, pela comunidade, porque eles normalmente exploravam no que eles cobravam. Então eles eram chamados de publicanos. Então sempre que você ouvir falar de publicano, ele era um cobrador de impostos. E Zaqueu, ele era bem de vida porque
cobrava além do que era para ser cobrado, e o povo não gostava de publicano, de cobrador de imposto, porque esse dinheiro era para Roma, não era para o povo judeu. Por isso que as pessoas não gostavam de cobradores de impostos. E Zaqueu, então, ele ouviu falar que Jesus ia passar em Jericó. E então ele pensou assim, eu preciso conhecer esse Jesus porque tanta gente fala dele e eu quero ver o que ele tem de especial. E quando Zaqueu viu aquela multidão se aproximando do portão da cidade, ele perguntou para alguém, o que é que está acontecendo? O que é aquilo? É Jesus que está vindo ali. Jesus? Eu preciso vê-lo. E ele foi para onde estava a multidão, só que ele era baixinho e ele não conseguia ver Jesus que estava no meio, né? Sempre rodeado por muitas pessoas, e ele não conseguia ver Jesus. E ele pensou assim, não, eu vou ter que dar um jeitinho. Então, ele viu que tinha uma árvore mais à frente, na rua onde Jesus estava passando, e ele disse, eu vou subir ali. Ele não se importou de ser uma pessoa rica, né? Uma pessoa de status, porque tinha dinheiro, morava em casa boa. Ele não se importou com isso. Ele pensou, não, eu vou subir naquela árvore, eu quero ver Jesus. Vamos ler. Lucas capítulo 19, de 1 a 10, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aqui está então o relato, em Lucas capítulo 19. Zaqueu, ele não era somente cobrador de impostos, mas era o chefe. Ele que comandava todos os demais cobradores de impostos daquela região. E como lemos aqui, ele defraudava as pessoas, ele cobrava além do devido. E as pessoas ficavam com raiva por causa disso, porque o que ele cobrava mais era para ele. Então, irmãos, às vezes nós temos alguma posse, nós temos algum bem, nós somos vistos pelas pessoas, né, como uma pessoa bem-sucedida, que consegue e que tem as coisas, que Deus está abençoando, mas não sabe que às vezes a pessoa está conseguindo isso de modo fraudulento, quem sabe sonegando o imposto, quem sabe alterando as notas fiscais ali para ludibriar o governo. E com isso a pessoa se enriquece. Mas muitas das vezes a pessoa esquece que Deus está vendo e que Deus vai cobrar. Deus, nada passa desapercebido aos olhos dele. Então Deus hoje está falando conosco também. Se nós estamos agindo desta forma, Ele quer entrar em nossa vida e fazer uma mudança, assim como fez na vida de Zaqueu. É hora de nós cairmos em nós e vermos que isso não nos levará a nada, vai nos levar à perdição, nos enriquecer de modo fraudulento. E então Zaqueu, ele era baixo, não conseguia ver Jesus, ele viu um sicômoro bravo, ou uma figueira brava, como diz aqui, e ele subiu e sentou-se ali para ver Jesus passar. Ele só queria ver quem era Jesus, porque tanta gente falava nele. E de repente, quando a multidão ia passando embaixo da árvore, Jesus parou e olhou para cima. Zaqueu, por certo, isso deu aquele frio na barriga, né? Deu aquela tremedeirazinha, ai. E Jesus falou, Zaqueu, veja, Jesus conhecia, sabia quem ele era, sabia o nome dele, como Jesus sabe o meu nome, o seu nome. Irmãos, nós não escondemos nada de Deus. Ele sabe tudo, mais do que nós, da nossa vida. E ele disse, Zaqueu, desce depressa, eu hoje vou na sua casa. E Zaqueu desceu com alegria, diz aqui a palavra de Deus, e recebeu Jesus em sua casa. E as pessoas que estavam seguindo Jesus começaram a criticar Jesus. Olha, Jesus come com os pecadores. Irmãos, nós sempre nos julgamos mais santos do que alguém, não é verdade? Sempre nos achamos melhores espiritualmente,
Mas, irmãos, somos todos pecadores, todos nós carecemos da graça e do perdão de Jesus. Jesus, quanto mais fundo a pessoa esteja no pecado, no abismo do pecado, mais Jesus se interessa por nós, assim como ele se interessou por Zaqueu. E quando Jesus estava na casa de Zaqueu, tocado pelo Espírito Santo, Jesus não falou nada. Zaqueu simplesmente disse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres, e caso eu tenha explorado alguém, claro que ele tinha explorado, eu vou devolver quadruplicadamente, 4 vezes mais. E o que Jesus disse? Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem é filho de Abraão. E então Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido? Sou eu, é você. A nós que Jesus veio buscar e salvar. Não foi outra pessoa. Não pense, fulano precisa. Não, sou eu que preciso, é você que precisa de Jesus na vida para ter uma transformação, para ter uma mudança de vida. Começar a olhar a necessidade das pessoas, a ajudar aqueles que sabemos que estão precisando. Nós não devemos esperar eles virem a nós pedir. Nós temos que ir a essas pessoas e ajudá-las. Assim como fez o samaritano, né, que ajudou aquele que estava caído ali na Monte Salteadores. Ele foi o próximo daquele que estava caído. Nós devemos ser o próximo de alguém. É isso que Jesus espera de nós, irmãos. Isso é salvação. Isso é comunhão com Deus. Isto é atender às necessidades dos mais pequeninos irmãos. Então Jesus hoje quer entrar na minha vida e na sua vida. Jesus hoje quer fazer uma transformação. Assim como ele fez na vida de Zaqueu. Jesus não precisou dizer nada, simplesmente disse: hoje eu quero ir na sua casa. E houve essa transformação, houve salvação. Se porventura alguém nos ouve e está tendo dificuldades em se relacionar com Deus, está agindo de modo fraudulento, conseguindo as coisas de modo que desagrada a vontade de Deus, é hora de nós repensarmos e cairmos em nossa situação, em nós mesmos, e nos voltarmos para Deus. Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, a graça nos salva a qualquer instante que nós clamarmos e buscarmos a presença de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a pensarmos como é que nós estamos nos relacionando com Deus, se nós realmente estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos que Jesus, quando voltar, vai dizer: aqueles que foram fiéis, bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.